Ascensão através de habilidades. Episódio 63. Primeiro retorno. Primeira onda. 4. Não havia monstros à vista fora do ambiente direto. Todos eles estavam atacando a prefeitura, então a área externa era relativamente segura. E os monstros não estavam apenas invadindo Anyang. Havia inúmeras cidades na Coreia, todas sob ataque. Taezan dirigiu-se para uma cidade próxima. Com suas estatísticas excepcionalmente altas, ele chegou rapidamente. Esse lugar também estava sob ataque, assim como Anyang. Vendo pessoas lutando desesperadamente, o fantasma ficou um pouco surpreso. É o mesmo para outras cidades também? Quantos são? Como é mundial? Estaria em centenas de milhares de áreas. Centenas de milhares? O fantasma ficou chocado. Taezan ergueu seu arco em direção a um monstro, balançando seu braço enorme e disparou. Perfurou a cabeça do monstro com um som agudo, mas nada aconteceu. O monstro continuou a atacar as pessoas sem sofrer nenhum dano. Acho que não funciona. Pessoas em outras cidades tornaram-se invulneráveis à sua interferência. Ele pensou que haveria algumas lacunas, visto que era a primeira viagem de volta, mas foi meticulosamente administrado nesse sentido. Taezan mudou-se para fazer o que havia planejado originalmente. Ele se mudou para perto de Anyang novamente e viajou para uma região que havia encontrado no mundo anterior, com base em sua memória. E lá ele encontrou os monstros. Sons gorgolejantes encheram o ar. Monstros de todas as formas e tamanhos estavam agrupados como se estivessem protegendo alguma coisa. Eles estavam guardando uma fenda roxa dividida. Monstros surgiram da enorme fenda no céu, mas nem todos vieram de lá. Como se expandissem seu domínio, fendas menores se abriam intermitentemente no chão e monstros saíam delas. Começa a missão especial. Destrua as veias do Pântano Negro. As recompensas serão distribuídas no labirinto de acordo com suas conquistas. Destruí-los reduziria o aparecimento de monstros. Foi uma espécie de missão de eliminação diária. Os monstros gorgolejaram e atacaram Taezan. Taezan brandiu sua espada. Ele os derrubou um por um. Havia dezenas deles, mas eram todos monstros de nível básico. Não demorou nem alguns minutos para lidar com todos eles. A mão de uma fera apareceu na fenda quando o último monstro caiu. Um monstro, número de código 267.511, apareceu. Um monstro classe D de 6 dígitos. Uma figura negra em forma de lobo. A fenda terrestre em si foi descoberta durante a segunda viagem de volta. Mas por causa desse monstro, ela só foi eliminada durante a terceira viagem de volta. Taezan moveu sua espada. Houve um choque com as garras do monstro. Como classe D, era bastante forte. Para enfrentá-lo sozinho, era necessário ter passado pelo modo normal. As estatísticas atuais de Taezan ainda não estavam nesse nível. No entanto, ele tinha habilidades e experiência. Monstro 267.511 sofreu 78 de dano. Monstro 267.511 sofreu 78 de dano. Ataque vital. Golpe pesado. Ataque contínuo. Ele condensou tudo em um único ataque. O monstro retaliou, mas seu ataque foi anulado. Seu primeiro ataque de anulação absoluta foi ativado. Usando o ataque apagado, ele atacou novamente. Seu golpe de espada deixou uma imagem residual enquanto cortava o monstro. O monstro atacou mais uma vez. Seu segundo ataque de anulação absoluta foi ativado. O ataque foi apagado. Taezan continuou a atacar. O monstro mostrou suas presas. Ele desviou com um ataque, criando distância e ativando uma flecha de gelo. O pelo preto do monstro congelou. O monstro era sem dúvida forte. Mas Taezan já enfrentou muitos desses monstros antes. Comparado a um ponto de saúde de mais de 1 milhão, isso não é nada. Ele murmurou enquanto enfiava a espada na boca aberta do monstro. Ele ativou um orbe ardente na ponta de sua espada naquele momento, causando uma explosão dentro da boca do monstro. Monstro 267.511 sofreu 58 de dano. Resistência e anulação de ataque. Ele também utilizou toda a sua esgrima para derrubar o inimigo. Após aproximadamente 1 hora de batalha, ele conseguiu reivindicar a vitória. Ufa! Taezan recuperou o fôlego e ficou na frente da fenda. Sempre me sinto mal ao ver isso. Aquele corte no espaço, ondulando violeta e roxo. Foi extremamente desagradável. Só de estar por perto, ele sentiu uma sensação instintiva de desgosto. Isso certamente é diferente dos deuses do labirinto. Embora seu poder desse uma sensação de peso e intimidação, não causava esse tipo de desconforto. Isso é. O fantasma ficou surpreso. Taezan enfiou sua espada na fenda. Gritinho. Com um som desagradável, a fenda desapareceu. Isso era tudo que ele tinha que fazer por enquanto. Pelo que Taezan lembrava, não havia mais fendas por perto. Sucesso na missão especial. As recompensas serão entregues no retorno ao labirinto. Uma janela anunciou a destruição bem-sucedida da fenda. E então apareceu outro. Sucesso na missão especial. As recompensas serão entregues no retorno ao labirinto. Aparece 2 vezes. Isso só significava uma coisa. Acho que vencemos. Isso significava que os outros haviam eliminado a segunda onda. Gemido. O monstro desabou com um último gemido terminal. Kim Hwa-yeon, que desferiu o golpe final, também desmaiou.
Eca. Ela caiu como se estivesse afundando e o suor escorria por seu corpo como uma inundação. Eles venceram. Eles haviam vencido aquele monstro terrível, mas ela não conseguia se alegrar. Montanhas de cadáveres o cercavam. Ela fez uma careta. As pessoas inicialmente tentaram escapar desesperadamente. Eles tentaram passar por barreiras inabaláveis e correram em direção à cidade além do monstro. Mas todos eles foram bloqueados pelo monstro e morreram. Durante esse tempo, enquanto centenas de pessoas morriam, eles perceberam que não havia outra maneira senão derrubar o monstro. Poucas pessoas teriam morrido se tivessem desconsiderado suas vidas e atacado a partir daí. Embora o monstro promovido para a segunda onda fosse sem dúvida forte, ele também tinha a limitação de ser incapaz de atacar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas eles desejavam que alguém desse um passo à frente. Em vez de avançar, optaram por se esconder nos fundos, esperando a morte. Alguns corajosos deram um passo à frente, mas alguns não foram suficientes para fazer nada. Ela fez o seu melhor, mas o monstro que apareceu não era algo que ela pudesse derrotar sozinha. Os limites eram claros. Depois que inúmeras pessoas morreram, eles conseguiram vencer. Sucesso na missão especial. As recompensas serão entregues no retorno ao labirinto. A janela de sucesso da missão apareceu. A barreira incolor que impedia o acesso aos demais trechos foi desaparecendo gradativamente. De repente ela voltou a si. Eu tenho que ir ajudar. Taizan estava sozinho. Ela sabia que ele era forte, mas não achava que poderia vencer tal monstro. A barreira desapareceu porque todos haviam vencido, mas ela não sabia disso e, com as pernas bambas, seguiu na direção que Taizan estava guardando. Chegando lá, os olhos de Huaiyun se arregalaram. Você está aqui? Numerosos cadáveres de monstros. Acima deles, Taizan estava de pé sem nenhum ferimento. Exausta, ela caiu no chão e soltou uma risada vazia. Nós literalmente lutamos por nossas vidas. Vocês deveriam estar lutando por suas vidas no labirinto também. Assim que Taizan terminou de falar, uma janela apareceu. Parabéns, você sobreviveu. As recompensas serão distribuídas de acordo com as ações que você realizou e os resultados alcançados. Você retornará ao labirinto em 48 horas. Huaiyun murmurou inexpressivamente. Acabou. Por enquanto, sim. Pessoas morreram. Eles precisavam processar isso. Em circunstâncias normais, políticos barulhentos ou aqueles que reivindicavam status na Terra teriam levantado a voz, mas todos foram mortos por monstros. Naturalmente, o foco recaiu sobre as pessoas do Hard Mode e Solo Mode, e entre elas, Qin Huaiyun recebeu o maior apoio. Anteriormente, ela havia sugerido abordagens racionais e todos a viram arriscar a vida na batalha. Assim, eles seguiram sua palavra sem questionar. A confiança foi dada àqueles que arriscaram as suas vidas, especialmente aqueles que o fizeram ao lado de outros. Huaiyun ficou surpreso com o apoio cego. Na opinião dela, deveria ter sido Taizan liderando o povo. No entanto, Taizan recusou. Eu não estou preparado para isso. Ele não era alguém que pudesse liderar outros. Ele havia percebido isso dolorosamente em sua vida anterior. E além disso, eles vão gostar mais de você, certo? Um indivíduo muito divergente era frequentemente excluído de um grupo. Huaiyun deu uma risada amarga, aparentemente ciente disso até certo ponto. Sob sua direção, a situação foi rapidamente organizada. De 100 mil, apenas 30 mil sobreviveram. Huaiyun mordeu o lábio com uma expressão de dor. 70% morreram. Foi a pior taxa de sobrevivência, considerando que perder metade era considerado aniquilação numa guerra. Você fez o seu melhor. Taizan disse. Eles haviam retornado sem qualquer informação e nem sabiam o que era uma onda. Sem falar que a mentalidade das pessoas também era imatura. No mundo anterior, se apenas tantos tivessem sobrevivido. Considerando as circunstâncias, a taxa de sobrevivência não foi ruim. Você não pode salvar todo mundo. Taizan falou a realidade dura, mas racional. É melhor se acostumar com a morte. Huaiyun mordeu o lábio. As pessoas, surpreendentemente, mantiveram uma atitude serena. Muitas pessoas morreram. Aqueles que perderam amigos os enterraram com as próprias mãos. Gradualmente, eles perceberam que estavam num mundo onde a civilização e a ordem não existiam, e qualquer pessoa, mesmo aqueles que lamentassem a sua morte, poderia morrer no dia seguinte. A excitação de retornar à Terra desapareceu completamente. Então, quando Huaiyun relatou o número de mortes, não houve muita perturbação. Taizan se aproximou de Jung Geun. Você está bem? Sim, de alguma forma. Estou conseguindo. Ele era uma pessoa que conseguia avaliar de forma realista o que podia ou não fazer. Principalmente desta vez, como ele não conseguiu proteger nada desde o início, ele parecia estar menos chocado mentalmente. Taeyeon e Kang Junhyeok não eram muito diferentes. Ambos estavam acostumados com a morte, tendo sobrevivido no modo solo, onde todos estavam morrendo. Eles ficaram chocados quando souberam da morte de pessoas no modo solo, mas se recuperaram rapidamente. Desde que observou a fenda, o fantasma ficou em silêncio, aparentemente imerso em pensamentos. Taizan não o apressou, presumindo que era algo que poderia ser discutido quando voltassem ao labirinto.
Conforme o tempo passou e chegou a hora de voltar ao labirinto, Kim Hwa-yeon ligou para todos e falou. Muitas pessoas morreram. Dos 500 mil cidadãos de Anyang, apenas 30 mil sobreviveram. Hwa-yeon falou com uma cara distorcida diante das figuras desesperadas. Este retorno não será o fim. Certamente haveria um segundo e um terceiro. Temos que sobreviver, por aqueles que morreram e pela verdade de tudo, disse ela suavemente. Todos ouviram com rostos sérios. Vamos nos tornar o mais fortes possível e voltar. Taezan ouviu seu discurso de longe. O primeiro retorno marcou uma virada, fazendo com que aqueles que exploravam o labirinto com calma o abordassem com uma atitude mais séria. Eles seriam, sem dúvida, mais fortes na próxima vez que se encontrassem. Até a próxima. Sim, você também, Young. Até mais. Era hora de dizer adeus a Taeyeon e Kang Jung-yeok. Assim como quando retornaram, o espaço se dividiu e os engoliu. Taezan fechou os olhos e os abriu novamente. Ar úmido, paredes cobertas de musgo. Não fazia uma semana desde que ele havia deixado este lugar. Ele começou a organizar sua situação rapidamente. O que estava diante dele agora era a sala do chefe no 10º andar. Se ele derrotasse o segundo chefe além disso, o fantasma iria embora e desapareceria. E depois de passar pelo 10º andar, o equipamento adequado apareceria na loja. Em termos de magia, se ele tivesse aprendido o feitiço invisibilidade, então teria aprendido todos os feitiços que Lilith tinha. Ok. A avaliação acabou. Taezan reabriu a janela do sistema que havia fechado. Houve uma menção de diferentes bônus sendo concedidos toda vez que eles faziam algo na Terra e retornavam ao labirinto. Agora que ele estava de volta, era hora de receber a recompensa. Bônus de situação de monstro mais 443. 482p. De volta ao mundo anterior, ele recebeu apenas 10 centavos após seu primeiro retorno. Considerando que Kim Hwa-yeon, que mais recebeu naquela época, não ultrapassou nem os 50 centavos, foi um número extraordinário. E havia muitas maneiras de usar os pontos. Os pontos P fornecidos podem ser usados para tudo. Ele pode ser convertido em ouro e aumentar as estatísticas. Também pode aumentar a proficiência de habilidades. Como foi ganho fora do labirinto, poderia aumentar até mesmo coisas que exigem um valor enorme para aumentar dentro do labirinto. Normalmente, ele deveria ter cuidado com o uso, pois receberia apenas uma pequena quantidade de P, mas a quantia que recebeu desta vez quase chegou a 500. Taezan verificou alegremente as habilidades que possuía. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.